Paz do Senhor Jesus Cristo para vocês todos. Eu vou fazer esse vídeo aqui porque eu sempre, sabe, eu faço live. Vou mudar um pouco. Olha aqui para mim, presta aqui atenção em mim. Todas as vezes que eu vou fazer um vídeo, eu chego muito cansada, não consigo me organizar para fazer os vídeos. E hoje o Senhor me chamou atenção, sabe? Para fazer os vídeos. E hoje tem uma palavra que está escrito lá em 1 Josué 7 que fala: tão somente tem bom ânimo. E aquilo me levou uma força assim tão grande para mim estar aqui esta noite, que Josué, ele ficou no lugar de Moisés. Mas pela dificuldade, pela provação, por tudo que ele tinha que resolver, porque Moisés já não estava mais do seu lado para lhe apoiar, ele foi enfraquecendo. Por quê? Por causa das pessoas. E nós temos que tomar cuidado para a gente não se enfraquecer no momento da guerra. E essa palavra tem uma reflexão que fala do bom ânimo, que nós temos que ter ânimo para cantar, ânimo para falar, ânimo para falar com o nosso Pai, ânimo para sair para os lugares. Nós temos que ter ânimo. Mas naquele momento, Josué estava totalmente desanimado, porque para ele não tinha assim uma direção ampla. Mas chegou um momento que Deus deu direção para Josué. Josué, bora, meu filho, bora. Ânimo! E Josué começou a se animar. Porque é a pior coisa quando nós estamos do lado de alguém desanimado. Nós sentimos sono, beleza? Cansaço, fadiga, agonia, tudo isso quando nós estamos diante de pessoas desanimadas. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Se amanhã não deu certo, depois da manhã vai dar, porque o controle é de Deus. Quem manda é Deus, quem obedece somos nós. Se você ficar aí pensando na morte da bezerra, a vida passa, você não faz nada, você não conquista nada, você vê o outro conquistando, você pergunta por que eu não, só porquês. Muitas perguntas de porquês e sem resposta. O mundo está aí, Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Mas enquanto Jesus não volta, você tem que sonhar, você tem que buscar, você tem que dormir, você tem que comer, você tem que comprar. Bora. O cansaço, todo dia nós vamos ter cansaço, todos nós um dia vai ter um dia que não vai estar bem legal para fazer os vídeos, né, as lives. E nós temos que ir à frente. Naquele momento, Josué pensou em parar, mas porque ele não parou? Porque ele tinha algo grande para receber da mão de Deus. Muitas vezes você está aí, mulher, está desanimada, cansada. Aquele serviço já não é mais o mesmo. Ou patrão insuportável. A gente não tem essa mania de falar: eu não suporto mais aquela empresa. Eu estou cansada, estou fadigada. Sabe? Mas não. Novamente amanhã, você que vai trabalhar domingo, coloca ânimo no teu rosto. Ânimo.
Ainda que venha dificuldade, mas coloca ânimo. Porque o ânimo faz o dia ser blue, azul. Eu sei que tem dia que nós estamos no pior dia da nossa vida. Mas é aí que nós temos que andar e saber que nós vamos chegar. Quem vai nos dar direcionamento é o Espírito Santo de Deus. Esse desânimo, você não pode se apoiar nesse desânimo. Eu vejo assim, eu estava assim, em massas de pessoas, eu vejo tristeza nos olhos, nos olhares, exausto, cansativo, pessoas de cabeças baixas. Mas você não quer isso para você. Vomite isso para fora. Escarre isso para fora. Tire esse desânimo, sabe? Tem momentos que nós estamos desanimados, mas nem isso, a gente não podemos dar lugar ao desânimo. Porque se nós ficarmos toda hora desanimado, eu tô desanimada, hora chega a depressão. E a depressão, quando ela chega, ela não é escrita aqui na testa, estou depressiva, estou depressivo. Não, é aos poucos. Sabe quando nós estamos com uma ferida no nosso corpo? E aquela ferida vai se estendendo e aumentando cada vez mais, 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 cada vez mais. É o desânimo. Chega uma hora que você está como uma planta morta. Não tem ninguém para te oferecer água. Não tem ninguém para te oferecer um prato de comida. Você está morta ou morto. Mas Josué, naquele momento, ele falou, só tem eu. Se eu não fazer, quem vai fazer? Ninguém. Então a hora era o quê? Dele regaçar as mangas. Tá difícil? Mas vai ficar melhor. Nada de que você tomar um bom banho, respirar assim, ó, um ar puro, que as coisas não melhorem. Nem todo dia nós vamos estar sorrindo, nem triste todo dia. Porque se a gente está desanimado todo dia, como meu supervisor fala, morrer. Porque se todo dia nós estamos desanimados, o que nós estamos fazendo nessa terra? Será que Deus nos chamou para ser desanimado? Será que Deus nos chamou para ser desocupado? Será que Deus nos chamou a gente só para ficar fazendo coisa por outra pessoa que não te dá valor? Não, meu querido, minha querida. Tenha ânimo. Você que chegou aí agora, está assistindo esse vídeo, a missionária Fernanda, do jeito que você quiser, né, entender esta palavra. Eu estou falando de Josué 1:7. Ele estava desanimado, já não tinha mais Moisés ali do lado dele. Ele tinha que regaçar as mangas de qualquer maneira. Se não tem dinheiro, uma hora o dinheiro aparece. Mas o dinheiro não vai criando perna. Você que vai ter que lutar para o dinheiro vir para tua mão, certo? Porque senão não vai vir. Então, é hora de não deixar as vozes. Sabe o que bloqueia nós? É algumas vozes. Algumas vozes bem fininhas que você pensa que as pessoas gostam de você. Sabe aquelas vozes bem fininhas? Aí você não tem que dar ouvido. Você tem que dar a voz do Espírito Santo de Deus. Se naquele momento Josué ficasse desanimado por uma palavra que alguém falou, porque o Corá, ele era parente de Moisés, mas ele era primo, ele colocava desânimo em tudo que Moisés fazia. Só que Moisés não dava crédito. Mas depois que começou Corá, Abirão, rodeado de inveja, e no meio estava Josué, ele se sentiu sozinho, sem apoio, porque ele não estava mais com Moisés, ali era ele, sozinho. Sabe quando Deus te dá algo, uma pedra, e nessa pedra
Ele quer que você cuide dessa pedra. E às vezes ele não quer que você passe essa pedra para a mão de ninguém. Ele não quer também que você se enfraqueça com essa pedra na mão. Ainda que você carregue essa pedra nas suas costas. Ainda se você não consegue carregar nas costas, você amarra ela de algum jeito. Mas é uma pedra. Quando a pessoa te dá uma pedra, você tem que valorizar essa pedra. A gente tem que valorizar a pedra. Então vem um desânimo, segura a pedra. Vem um cansaço, segura a pedra. Vem um medo, segura a pedra. A mão tá escorregadia, coloca um elástico para segurar a pedra. Isso é nós cristãos. Nós somos às vezes cristão escorregadio. Às vezes nós somos cristão vazio. Às vezes nós somos cristão desanimado e queremos desanimar o outro. Deixa o outro. Deixa o outro fazer, deixa o outro seguir. Deus é com todos nós, mas Deus odeia pessoas desanimadas. É um desânimo. Ai, missionária, é muita inveja sobre a minha vida. Se você colocar isso na sua cabeça, meu querido, você não vai dormir. Olha para mim, não vai dormir. Não vai dormir tranquilo. Não vai comer bem. Quando for comer, parece que a comida aqui não desce. Calafrio. Tudo isso. Mas quando você segura essa pedra preciosa que Deus te deu, algo que Deus te deu precioso aí, que pode se transformar em riqueza. Tem algo que a gente olha e não vê nada. Não vê nada. Não vê brilho. Porque nós ofuscamos coisas quando tem brilho. Quando reflete beleza. Quando reflete autoridade. Mas essa pedra aí, muitas vezes, é algo que Deus colocou na sua mão para, através de você, essa pedra ser transformada. Essa semana, eu vou te contar, eu fui tomar banho. E eu, ao tomar banho, eu sou muito de ficar observando o meu corpo. Todos nós. E quando eu comecei a observar o meu corpo, eu senti algo estranho. Eu só vou falar na próxima live, que eu tô fazendo vídeo hoje. Aquilo me deu um desânimo. Um desânimo. Um desânimo. Um desânimo. E comecei a indagar a Deus. E desanimada. E olhando. E olhando. Chegou uma hora que eu falei, Fernanda, para! Tá na hora de focar no que interessa. É a presença. Pega a sua pedra e vai. Se você morrer hoje, amanhã vai ficar lembrança. Então nós vamos viver um dia após outro dia. Um dia após outro dia. Então se você tem uma pedra, não deixa ela criar limo. Não deixa ninguém tocar. Não deixa ninguém machucar isso que Deus te deu na tua mão. Não deixa ninguém invejar. Eu tenho esse pandeiro. Quando alguém toca nesse pandeiro, eu tenho o maior ciúme. Eu falei pra Deus, tenho o maior ciúme do meu pandeirinho. É pequenininho, simplesinho, ninguém dá nada, mas foi Deus que me deu. Então, ele é uma pedra que Deus me deu para me carregar. É pesado? É. Missionária, mas o pandeiro não é pesado. Mas o peso que eu carrego é pesado. O pandeiro pode não ser pesado, mas o peso que eu carrego é pesado. Os meus pecados é pesado, mas o pandeiro não é pesado. Você entendeu como é as coisas? O desânimo vem, a tristeza vem, a desilusão vem. Não! Se está tendo aí alguma coisa, Deus vai consertar. Deus não deixa ninguém enganado e nem enganada. Tem uma pedra, segura a tua pedra. Segura a tua pedra. Tá deslizando?
coloca um elástico. Segura a tua pedra. Se for para subir, sobe com a pedra. Porque o impedimento não é a pedra, é a prova que você tem, que é essa pedra. Às vezes Deus coloca a pedra no seu caminho, mas não é o inimigo, é Deus, para ver até onde você vai rolar essa pedra. E até através dessa pedra você vai ser transformado ou transformado. Através dessa pedra, o teu brilho vai ofuscar para ajudar pessoas, fortalecer vidas, entrar em casas que você nunca entrou, falar com pessoas que você nunca pensou em falar, interceder, orar com pessoas reunidas, interceder com pessoas que você nunca pensou que estaria ali intercedendo. Mas é uma pedra. Porque quando nós guardamos uma pedra, sabe quando você ganha um presente? Ganha um presente e você tem medo de até de usar, sabe? Tem pessoas que dão tipo um brinco pra você, um brinco de ouro. E você fica ali, meu Deus do céu, que eu não posso perder esse brinco. Você sempre está cuidando daquele brinco. Chega um momento que você perde aquele brinco. A pessoa te deu com tanto amor e carinho. Você não vai poder usar um brinco de um lado e outro de outra marca. Não, você vai cuidar daquilo que você tem em mãos. Você vai amar aquilo que Deus te deu na mão. Missionário, é tão difícil carregar essa pedra, mas se está difícil, rola pedra. Missionária, nem rolando, passa óleo. Mas carrega a tua pedra. Missionária vai ficar deslizada, coloca uma corda. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Quando Jesus estava ali, o corpo sangrando, cheio de marcas, de ser ali surrado, o sol escaldante, pensa, o corpo sangrando e aquele suor entrando no corpo dele que já estava machucado. E aí chegou aquele sirineu para ajudar ele a carregar a cruz, porque ele estava cansado. Muitas vezes Jesus procurou alguém que tinha um coração dentro do povo cristianismo, dos israelitas, e não encontrou. Às vezes nós estamos machucados, feridos, caluniados, desanimados, mas nós não podemos deixar nossa pedra, ninguém tocar em nossa pedra. Porque aquela pedra significa que você vai receber algo do Senhor dos Exércitos. Então, se tá difícil, carrega a tua pedra. Eu falei, Deus, eu tô tão cansada. Eu falei para Deus, Senhor, eu tô tão cansada. E ele falou para mim, carrega a sua pedra, negona. Carrega a sua pedra. Carrega a sua pedra. Não deixa a sua pedra morrer. Muitas vezes é ler mais, muitas vezes é cantar mais, muitas vezes é falar de Deus mais para as pessoas. E também muitas vezes é ministrar no deserto, quando ninguém te vê, quando ninguém acredita no teu potencial. Naquele momento, Josué estava ali, mas ele estava o quê? Dizendo assim, meu melhor amigo morreu. Não tem ninguém aqui para me apoiar. Ou eu vou, ou o povo morre. Eu preciso ter bom ânimo. A voz falou, Josué, tão somente tem bom ânimo. Josué, tão somente crê no Deus do impossível. Josué, onde é que está a tua fé? Naquele momento, Josué lembrou que Moisés falou, meu amigo,
não vai ser fácil. No caminho vai ter pedras, muitas pedras. Quando você não conseguir, coloque nas costas. Se você vê que as pedras estão muito pesadas nas suas costas, você amarra ela porque ela vai te dar um pouco de sustentabilidade nas costas. Você não vai sentir muito cansaço. Quando você cansar de colocar ela nas costas, coloca na mão. Quando você cansar da mão, coloca na cabeça. E eu estava vendo o exemplo das mulheres baianas e das mulheres hebreias. Quando ela ia buscar água, elas iam cantando e voltavam cantando com cantaro na cabeça, com água. Tem até pessoas que conseguem até apoiar um caldeirão de água na cabeça. Eu acho que eu apoiei, acho que eu não... que eu me lembro na Bahia uma vez, porque tem pessoas que tem assim, ó, sabe apoiar certinho o caldeirão assim na cabeça. Então, pega a tua pedra. E eu vou cantar aqui um louvor sacro com pandeiro que fala assim: imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Escute para você, tá bom? Divina poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem nos encher de real valor do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir. Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste nos faz nos usufruir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Tá vendo? Aí vai falar aqui, ó. Aí vai falar aqui: como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Aí aqui, ó. Deus bendito, vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faz os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. E aqui, Deus falando com Josué através do louvor sacro. E está falando com você. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala-me com tua bondade, fica aos pés de mim. Isso era Deus falando para Josué. Josué estava esperando a resposta do Senhor. Tem bom ânimo, Josué. Ele esperou o quê? Deus falar. Fala, Jesus querido, fala com tua bondade. Até para o Senhor falar conosco, o Senhor tem que saber que nós somos bondoso, piedoso. Josué naquele momento estava sozinho. Sabe, amado e amada, Josué tinha carga pesada, tinha pedras para levar, não só dele, mas de pessoas que estavam ao seu redor. Tinha inimigos? Sempre vai ter. Tinha invejosos? O inimigo vai ter inveja de você. Mas você não pode
se esmurecer. Não, você tem que fortalecer os teus tendões, fortalecer os teus lombos. Então, naquele momento, Josué tinha aquilo ali. Tinha aquele povo para ele ordenar o mandato do Senhor, que era levar o povo para Canaã. Muita gente morreu antes de ir para Canaã. O desânimo, muitas pessoas de idades que já não tinham mais aquele vigor. Então, mas isso fez Josué saber que passasse tempo, ele ia alcançar a terra prometida. E o sonho quem tinha de alcançar a terra prometida, chega, eu dobrei minha língua, prometida era Moisés. Moisés fez de tudo para alcançar a terra prometida, mas por causa do povo, ele só viu a terra prometida de longe. Sabe assim, tem coisa que Deus permite mostrar para você de longe. Os flash de longe. Porque de perto assim dói os olhos, de longe. Então é isso. E aqui, eu estava aqui meditando nessa palavra de Josué e falando, se Josué hoje estivesse aqui, Josué tinha dificuldade de mexer no celular. Porque aquele povo de Deus, ele não tinha o celular ali em mãos. Era uma voz, era uma palavra. Você já percebeu que tem palavras que ela te levanta? Que a semana toda você fica lembrando daquela palavra? A semana toda. A semana toda. Mas tem palavras que fere, que passa ao longo dos anos você ainda lembra. É quando a gente machuca alguém. Sabe quando a gente machuca alguém? Que nós amamos? Então é isso. Olha, vamos cantar o 84 para você aí que está perturbado, com a alma meia, sabe, triste, sem esperança. Que fala assim: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou ele aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou ele aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aí fala aqui, quem tem a fé de Abraão? Você tem a fé de Abraão? Não. Eu tenho, não. Porque Deus falou, Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei a terra. E Abraão foi para um campo incerto. Mas quando chegou lá naquela terra, tinha alguém naquela terra. Então Abraão tinha que se rebolar para continuar com aquela pedra na mão, aquele peso daquela pedra, para ele alcançar a vitória.
Então eu digo para você alcançar a vitória, você tem que carregar a tua pedra. Pode ser uma pedra de tropeço, pode ser uma pedra satônica, pode ser uma pedra de ouro, pode ser uma pedra de bronze, pode ser uma pedra de prata, pode ser uma pedra de ouro, pode ser uma pedra de ouro batido, pode ser uma pedra de cristal, pode ser uma... Mas que nós nunca devemos de deixar a nossa pedra. Missionária, quem que nós não devemos deixar a nossa pedra? A pedra é a salvação. Para nós chegarmos, alcançarmos a salvação, nós temos que eliminar de nós o peso. E a pedra significa, o peso pesado é a salvação. Porque através dos nossos pesos, Deus vai pesar e vai nos dar a verdadeira salvação. Então, o que Jesus estava carregando era a sua pedra e pedra de alguém também. Esse alguém é você, esse alguém sou eu, esse alguém é teu filho. Eu estava hoje, fui fazer uma visita. Encontrei não vou citar nome, uma pessoa caída na rua. Não vou citar nome aqui. E também não vou falar o que aconteceu, porque vai ficar muito comprido o vídeo. Mas eu pude perceber que Deus, Ele não engana os seus. Às vezes nós estamos na presença de Deus, nós queremos ser vistos, mas às vezes nós não carregamos nem a nossa pedra e não sabemos carregar a pedra dos nossos filhos. E naquele momento, que foi hoje, eu agradeci a Deus pelas 3 pedras que eu tenho e agradeci a Deus por segurar as minhas pedras. Porque se eu passar minha pedra para alguém, alguém não vai suportar o peso. Se alguém jogar o peso dela em mim, eu também não vou suportar. Tem pedras que vêm para nós aprendermos. E mais uma vez aqui, para terminar a live, mas não é live, para você que pensou que era live, é vídeo. Como é bom a gente pensar que Jerusalém era uma cidade de ouro, rua de cristal, palácio. Isso tudo estava preparado para aquele que é fiel. É fácil a salvação? Não é fácil. É uma pedra, se você não escorregar ela, ou deixá-la cair, deixar ela se partir no meio, você perde a salvação. E às vezes você deixa a sua pedra para adquirir outra pedra. Mas se você não suporta essa pedra, você vai pegar outra pedra para quê? Se você não aguenta com a pedra, você vai pegar 2, 3? Não. Porque quem não aguenta com 1, não aguenta com 2, não aguenta com 3. Mas Josué, naquele momento, ele acordou daquele sono.
Sabe se você me entender? Aquela moleza, aquele cansaço. Deita mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. E desse pouquinho que é a nossa perdição. Desse pouquinho que nossa pedra é pesada todo dia. Às vezes Deus prova algumas pessoas. Eu estava vendo uns vídeos de um rapaz que namorou com uma moça de Pernambuco. Eles dois é de Pernambuco. E agora ela teve um AVC. E ele está com ela, cuidando. Foi porque foi permissão de Deus. Para ver até um dia o amor. Porque o amor, amado, não é assim que chegou ali e comprou. Não é fácil. E o amor de Deus para nós também não é fácil. Tudo é pesado. Tudo é pesado. E não se esqueça, seja membro deste canal. Dezembrão tá chegando aí. Como eu falei para vocês que depois eu vou abençoar vocês com alguns kits. Não sei como vai ser esses kits, porque vou ainda perguntar para o Senhor como é que vai ser esses kits. Não sei se depois, antes disso, Deus vai... Eu vou ter que fazer alguma viagem, não sei como é que vai ser. Mas não deixa a tua pedra. Segure a tua pedra e vai. Naquele momento, se Josué ficasse pensando no desânimo, no medo, nas amizades que não deu certo, no relacionamento que não deu certo, no emprego que não deu certo, ele estaria totalmente quebrado. Às vezes você passa num ambiente que você nunca mais passou. Eu passei num ambiente hoje que eu nunca mais passei e vi algo que a gente luta tanto e se fechou. E agora vi uma casa nova, no lugar que era um ambiente que a pessoa lutou tanto, tanta oração, tanta lágrima, tanto choro, mas as mesmas pessoas que mesmo ela que te levanta é a mesma que te derruba. As mesmas que diz que vai, eu tô contigo e não abro mão da nossa amizade. Vai, que já deu certo. Chega um momento que ela mesmo te derruba. Tá bom? Amanhã terá ou live ou vídeo. Seja membro deste canal Reino de Deus, Ele é Fiel. Dê o seu like, comente. Às vezes eu fico vendo assim, as pessoas não comentam, não divulga. Aí fala, a missionária nunca mais fez vídeo. Mas se você fica desanimada, eu também fico desanimada também. Porque vocês não comentam, como se o vídeo fosse qualquer coisa. Não. Aqui é a boca de Deus falando através de mim, pecadora, como você, é claro, cheia de falha, cheia de erro, tentando acertar, tentando melhorar. Essa sou eu. Então, seja membro, ajude a obra. Por que adianta a gente não ajudar aquela pessoa que está do teu lado, vai ajudar outra pessoa que está do outro lado? A gente só ajuda a outra pessoa que está do outro lado quando a pessoa não te dá o valor de fato que você precisa. Eu sou assim. Se eu quero ajudar a pessoa não quer, Deus coloca eu para ajudar outra pessoa. Agora, quando a pessoa fala, então, a gente sempre quer ajudar, mas as pessoas sempre não quer a tua ajuda, Deus coloca você para ajudar outra pessoa.
em uma obra, em uma pintura, em alguma coisa. É isso que Deus faz. Então eu digo para você, a obra que Deus tem na sua vida é grande. Não é como a de Josué, porque Josué estava ordenando o povo a ir para Canaã. Muitas vezes Deus tem uma obra na sua vida de você ajudar alguns moradores de rua. Missionário, como é que eu faço para ajudar alguns moradores de rua? Algumas coisas que você tem aí que não usa, tá velho, jogado, rasgado, não serve. Mas o que tem ainda dá para uso, você pode abençoar as pessoas. Josué, ele tinha o chamado de levar a palavra e ser um grande líder. Você não é um grande líder, mas você é uma mulher de Deus. Você está com a pedra aí, como tem um ditado que diz, está com a faca e o queijo na tua mão. Tá bom? Até a próxima live, mas aqui não é live, é vídeo. Tá bom? Fique com Deus.